Tive uma ideia maravilhosa aqui na minha cidade, na minha região, não tem hambúrguer artesanal, vou explodir, vou vender muito porque aqui ninguém faz. Será que isso é uma boa ideia ou será que isso é um devaneio? Fica comigo até o final desse vídeo, assiste aqui que talvez essa daqui seja a sua principal questão que você tem aí para resolver para abrir o seu negócio. Fala pessoal, para quem ainda não me conhece, eu sou o Eduardo Perrone, sejam todos muito bem-vindos e hoje a gente vai falar um pouco de ideias, um pouco de público. Será que abrir uma hamburgueria na minha região é uma boa? Será que eu vou estar fazendo certo? Será que eu vou estar fazendo errado? Será que eu vou explodir? Hoje ninguém faz. Ou até mesmo você pode estar se perguntando, será que eu acertei no meu negócio? Eu vou contar para vocês um caso que aconteceu aqui comigo. Eu estava no meu WhatsApp e recebi uma mensagem de um dos meus alunos: Perrone, eu acho que eu estou precificando o meu hambúrguer errado, eu acho que tem alguma coisa de errado, me ajuda, porque o valor que eu estou precificando está muito alto. Bom, vamos entender um pouco. Ele vendia um x-salada e o custo deste x-salada ficava em torno de R$5, tá? Em torno de R$5. E ele, para precificar certo esse x-salada, ele deveria estar vendendo esse x-salada pelo menos a R$20. E ele falou: Perrone, se eu colocar R$20 aqui na minha região, eu não vou vender esse x-salada. Eu hoje vendo a 13. A 13 ele já estaria perdendo dinheiro, ele já estaria pagando para trabalhar. E aí eu fui entender, ele é daqui de São Paulo, do extremo sul aqui de São Paulo, e aí eu pergunto para vocês, pessoal, vamos fazer uma breve reflexão aqui. Quando ele me falou do custo do x-salada dele, eu achei o custo um tanto quanto justo, um tanto quanto correto. É o que está acontecendo hoje no cenário das hamburguerias, o custo ficar entre 5, 5,40, 5,60, esse tipo de lanche, né? E aí eu não achei nada de errado, né? Por que eu não achei nada de errado? Porque eu tô numa região onde são exatamente os preços praticados, aliás, até um pouco mais altos. Hoje, na minha região aqui, um x-salada com hambúrguer artesanal, eu não compro por menos de R$28. E aí eu fui entender que ele está numa região mais afastada e ele está querendo servir uma coisa muito além do que aquela região pode pagar. Vamos fazer uma analogia aqui. O hambúrguer explodiu no Brasil mais ou menos por volta de 6 anos atrás. Eu já tinha começado o canal e depois veio um boom das hamburguerias. Vamos pensar o seguinte: ninguém aqui inventou a roda, ninguém aqui inventou nada, a gente adaptou algumas ideias que já existiam e nós trouxemos isso para o público. E aí eu pergunto hoje, as grandes hamburguerias que estão em expansão, se você fizer um mapa da localidade que essas hamburguerias atuam, elas atuam sempre nos mesmos lugares, sempre naquela mesma zona de gastronomia ali. Então elas estão sempre aglomeradas, mais pelo centro. Agora tem bastante coisa no centro da cidade, o pessoal está aproveitando muito o Centro Velho. Será que se a ideia não fosse maravilhosa, que se a ideia não fosse fenomenal, essas hamburguerias não teriam expandido para os extremos de São Paulo? Porque ninguém inventou a roda, ninguém, né? Não, é uma novidade. Cara, se ninguém está fazendo e se ninguém fez de 6 anos para cá, alguma coisa você tem que pensar que tá errado quando você teve essa ideia maravilhosa. E eu digo isso, a mesma coisa em pequenas cidades de interior, né? Tem muita gente abrindo no interior, tem muita gente abrindo em cidades pequenas e o discurso é a mesma coisa. Eu vou explodir de vender, por quê? Porque ninguém tá fazendo isso. Aí você tem que parar, cara. O hambúrguer, ele teve uma explosão aí de 6 anos.
Por que será que ninguém teve a mesma ideia brilhante que você em 6 anos? Porque talvez alguém já teve essa ideia e foi muito esperto em fazer o quê? Um estudo de público. Saber se aquilo que você iria trazer para o teu negócio era viável para aquele tipo de público ou não. E eu falo ainda mais, é possível você explodir com uma coisa que não existe? Todo negócio ele é um risco, né? Mas quando que você pode ser mais assertivo? Quando você olha já um negócio, né? E outra pessoa fez esse negócio e esse negócio já está validado, né? Então, às vezes você abre um negócio e fala, tem mais 2 hamburguerias artesanais que abriram aqui na cidade. E aí você fica se perguntando, será que tem espaço para mais um? Mas aí você olha e fala assim, ela tá sempre meia boca, não tá sempre cheia. E aí eu pergunto sempre, mas e a outra? Vocês têm hambúrguer tradicional, aquela hamburgueria mais velha da cidade? Tem, o que ela vende? Aquele lanche industrializado e etc, etc. E as pessoas não conseguem entender por que a hamburgueria de lanche industrializado tá sempre cheia e a hamburgueria que teoricamente é para vender alguma coisa melhor, de qualidade superior, tá vazia. Porque existe uma coisa chamada público. Às vezes o teu produto é muito bom para aquele público daquela região. Às vezes o teu público não está preparado para receber aquele tipo de mercadoria, aquele tipo de serviço que você quer prestar. E não é porque o teu produto tá caro, não é porque o teu produto é ruim, não é porque a tua ideia não é boa. Às vezes a ideia é muito boa, mas você está com uma ideia boa no lugar errado, né? Porque se fosse desse jeito que a gente tá pensando aqui, cara, teriam tido pessoas investindo nesses lugares, né? Principalmente aqui em São Paulo, que temos milhões de habitantes. Mas se não o fizeram até agora, é porque realmente foi feito um estudo e não vale a pena. Mas Perrone, o que eu posso fazer? Eu posso ter aquele hambúrguer que as pessoas estão acostumadas a comer, né? O vulgo podrão, lanchão, como vocês quiserem, e vocês podem colocar alguns poucos hambúrgueres artesanais no cardápio, para você introduzindo isso aos poucos, para aquela galera começar a entender o que é o teu produto. Porque muitas vezes a gente fala, poxa, eu coloquei aqui um pão de brioche, eu coloquei aqui um bacon artesanal, eu coloquei uma maionese que eu fiz, mas às vezes as pessoas que vão comer aquele seu produto, eles não vão dar valor àquilo, né? Você acha que uma pessoa que não conhece, por exemplo, um pão de brioche, você fala, olha, o pão de leite custa 40 centavos de custo, e o pão de brioche custa 1,80. Cara, qual que ele vai querer se ele não conhece? Ele vai pelo barato, ele não vai querer pagar R$2, 1,80 num pão de brioche. E vai ter sempre o quê? Vai ter sempre aquela comparação que para mim não existe comparação. Uma coisa é o prensado e uma coisa é o artesanal. São coisas totalmente diferentes. São estilos diferentes, são culturas diferentes que não tem comparação. Eu nunca vou poder comparar um artesanal com o valor de um prensado. E eu nunca vou poder comparar um prensado com o valor de artesanal. São ideias e experiências diferentes. Mas na cabeça de quem não conhece, comida é comida comida é comida, e eles não estão preocupados se tem ou não comparação. Eles sempre vão falar, com o preço que eu pago em um artesanal, eu como 2 prensados. Então, pense bastante antes de abrir o seu negócio. Se já está aberto e você está passando por esse dilema, se você está passando por esse bloqueio dos seus clientes, tenta mudar um pouco, tente introduzir aquilo que eles querem comer e não imponha aquilo que você quer vender. Porque é o seguinte, quando a gente abre um negócio, a gente não abre um negócio para si mesmo, a gente abre um negócio para quem? Para a comunidade. E se a comunidade não está preparada
tanto financeiramente como culturalmente, não invista, chegue devagar, vai analisando o terreno, introduz essas coisas aos poucos até você ficar com um nome forte e você conseguir trazer aquele conceito, aquela ideia para sua região. Beleza? Bom, eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que tenha sido muito útil. Se você está passando por alguma coisa parecida que eu falei aqui, deixa aqui nos comentários, comenta aqui para mim qual que é a tua história, o que está acontecendo, que eu vou responder todos esses comentários. E se você quiser fazer parte da nova comunidade, uma comunidade voltada em foco de vendas para delivery, eu vou deixar um link aqui, tem um linkzão aqui, entra, conhece a nossa comunidade que talvez mude a sua vida. E se você estiver precisando de qualquer outro material digital, tem aqui embaixo também um link com todos os meus materiais digitais para você. Beleza? Um beijo grande, fiquem com Deus e até a próxima. Fui!